violência em que envolve relações sexuais não consentidas e pode ser praticada tanto por conhecido, familiar ou por um estranho. Pode-se dizer que violência sexual é uma questão de gênero. Ela se dá por causa de papéis de homem e mulher por razão social e cultural em que o homem é dominador. Este é um problema universal, já que o homem é uma questão de poder e controle que atinge as mulheres de todos os tipos e lugares. Eu sou José Vinícius da equipe 5 e vou falar sobre tipos de violência sexual e penalidades. Conforme o Código Penal brasileiro, em vigência, a violência sexual é considerada uma transgressão pesada a partir de 3 tipos: o estupro, o atentado violento ao pudor e o assédio sexual. No caso do estupro, segundo o Código Penal, artigo 213, constranger a mulher à conjunção carnal mediante a violência e grave ameaça, pena de 6 a 10 anos, ou seja, qualquer relação homem-mulher sem consentimento é considerada estupro. No caso do atentado violento ao pudor, segundo o Código Penal, artigo 214, constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, pena de 6 a 10 anos. Considera-se ato libidinoso as carícias íntimas, masturbação, entre outros. No caso do assédio sexual, segundo o Código Penal, artigo 16A, constranger alguém no intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de 1 a 2 anos. O Brasil contabilizou mais de 66 mil casos de violência sexual em 2018, o que corresponde a mais de 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% tinham até 13 anos. É o número mais alto desde 2009, quando houve a mudança na tipificação do crime de estupro no Código Penal brasileiro e o atentado violento ao pudor passou a ser enquadrado como estupro. Foram recolhidas estatísticas da Secretaria de Segurança de todas as unidades federativas. O aumento nos casos de estupro, cuja maior parcela de vítimas é do sexo feminino, vem acompanhada de um crescimento em outras modalidades de crime contra mulheres, como feminicídio e agressão doméstica, na contramão de uma queda nos demais índices de violência, como o de assassinatos. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre a importância de denunciar a violência sexual. Eu trouxe uma matéria onde a juíza Ana Carolina Bermudes fala sobre esse caso de violência sexual, e ela fala bem assim que, ainda que não haja comprovação do fato, é muito importante denunciar. As denúncias são anônimas e, assim que são feitas, uma investigação é aberta justamente para que profissionais competentes e qualificados apurem os fatos. O que ela quer dizer, né? Não importa, né, que você tem amigos, parentes ou até mesmo vizinhos, é sempre bom ficar atentos ao jeito que essas pessoas comportam assim, ou agem entre a criança ou adolescente, né? Nunca se sabe, né, o que acontece, né? Tanto abusos, violências que sempre acontecem, ainda mais violência sexual, é sempre importante ficar atento. E caso se tiver provas ou viu na sua frente um adulto fazendo uma violência sexual, ou com uma criança ou com uma adolescente, denuncie imediatamente, liguem para Disque 100, liguem para Conselho Tutelar, ligue para 190, que policiais resolverão o caso. Tchau. De violência sexual, ela trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coerção ou uso da força. Por exemplo, o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contracepcionais ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem ou suborno,
limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E é isso que eu tinha. Obrigado, tchau. Todos os dias, 135 estupros ocorrem no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. E a maioria desses estupros acontece dentro de casa. 76% das vítimas conhecem o agressor. Em 2018, 1 em cada 4 mulheres passou por algum tipo de violência no Brasil. Não tenha medo, denuncie. Estes dados são alarmantes, mas não dão a verdadeira dimensão desta grave violência no Brasil. Apenas de 10 a 15% dos casos são reportados. O Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual do HC atende, em média, 80 casos por ano. Não feche os olhos. Profissional, abra o protocolo. – 50% das vítimas de estupro têm até 13 anos de idade. Na região de Botucatu, 20 casos de estupros de crianças e adolescentes foram registrados já nas primeiras semanas de 2019. Na maioria das vezes, os agressores dessas crianças são parentes em primeiro grau, namorados, amigos ou vizinhos da família. Geralmente, as vítimas são meninas. A violência contra crianças acontece normalmente dentro de casa. Já com os adolescentes, a maioria dos casos ocorre na escola, com meninos. A maioria das vítimas de violência sexual são negras. Em 2014, cerca de 13 abusos contra meninos foram registrados diariamente pelo Serviço Nacional de Denúncia, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Quando a vítima é do sexo masculino, o silêncio tende a ser maior. No SUS, 1 em cada 10 estupros registrados é contra meninos ou homens. Os vestígios mais óbvios de violência sexual em menores de idade são marcas de agressão, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez. Em 2017, o Ministério dos Direitos Humanos contabilizou mais de 33 mil denúncias de agressões e abusos contra idosos. Essas agressões são as físicas, psicológicas e também sexuais. Lesão corporal, espancamentos e ameaças são os meios de agressão mais utilizados contra as vítimas de estupro. Não feche os olhos. Vítimas de violência sexual têm um atendimento assegurado no SUS e o HC oferece este atendimento especializado a essas vítimas. Qualquer hora é hora de buscar ajuda. Denuncie. Thank you.